Estamos estudando a Confissão de Fé, e estes 3 capítulos, como eu disse, os últimos 2 e esse que nós vamos estudar hoje, eles estão bem relacionados, né? Porque o primeiro foi a respeito do tema os sacramentos, e aí 2 falando sobre os 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Nós vamos estudar então hoje esse tema que fala da Santa Ceia, capítulo 29. Mais uma vez é um tema apresentado, acredito que para nós, com facilidade, nós entendemos e nós aceitamos, tanto que estamos na igreja presbiteriana, né? Concordamos com a doutrina da igreja, mas é um tema que ele traz algumas contrariedades a respeito de outras denominações, a respeito principalmente da questão da Igreja Católica, com a questão da ceia, como um sacramento não como nós pensamos, né, espiritual, mas como algo que seja real, a transformação do pão em corpo, do vinho em sangue. E nós vamos ver aqui um pouquinho destas coisas. Mas antes de passar propriamente dito aos pontos aqui, sempre quando eu falo de Santa Ceia, eu gosto de lembrar esse tema aqui com uma resposta de Calvino à pergunta: por que Cristo instituiu a ceia? E ele responde essa pergunta da seguinte forma: depois de nos ter recebido em sua família, não para servir de nós como criados, e sim para ter-nos no número de seus filhos, a fim de conduzir-nos como um bom pai de família, que se preocupa com os seus filhos e descendentes, pensa no modo de sustentar-nos durante toda a nossa vida. E não contente com isso, nos quis dar segurança de sua perpétua liberalidade para nós, dando-nos um presente. Para este fim, instituiu, por meio de seu unigênito Filho, outro sacramento, a saber, um banquete espiritual no qual Cristo assegura que é o pão da vida, com o qual nossas almas são mantidas e sustentadas pela bem-aventurada imortalidade. Eu gosto muito dessa forma que ele fala, né? Que Deus nos trata como filhos, e como filhos ele pensou em algo, né? Como para nos auxiliar mais a termos essa comunhão com o Senhor até que Ele venha, instituiu a Santa Ceia. Porque é um momento de lembrança, é um momento de memória, é um momento de fortalecimento espiritual, é um momento de comunhão, onde nós nos apresentamos como irmãos. E a Santa Ceia é algo especial. Repare que quando a gente diz que nós temos apenas 2 sacramentos, né? Então nós não temos muitas coisas simbólicas ou coisas materiais para exemplificar ou para fortalecer a nossa fé. A gente não carrega uma imagem, a gente não tem um ritual específico, né? Não tem uma fumaça, não tem uma coisa. A Bíblia fala que nós somos adoradores em espírito e em verdade, mas nós temos a Santa Ceia. E nós, como humanos, nós sabemos como é importante algo que possa ser tocado, algo que possa ser comido para representar essa verdade. Então, para nós é muito importante a Santa Ceia. Vamos lá aos tópicos. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício em sua morte. Ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício, para o suprimento espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele, e uns com os outros, como membros de seu corpo místico. Então, perceberam que tem muitos detalhes, muitas informações. Eu gosto de ler, nós estamos lendo a Confissão de Fé inteira aqui, porque é importante nós não apenas explicarmos, mas lermos. Uma forma da gente estudar qualquer texto
é percebendo perguntas nesse texto. Tem uma frase que diz que o importante são as perguntas, né? Dependendo das perguntas, como nós respondemos essas perguntas, é o que vai direcionar a nossa vida. Porque se nós não fazemos perguntas, nós estamos meio sem destino, né? Perguntas, por exemplo, o que é a vida? Aí já parou, né? Perguntas, o que é a salvação? Então, quando a gente pergunta, a resposta vai dar uma direção para nós. E aqui poderíamos dizer que temos muita pergunta. Quando foi instituída a ceia? Na noite em que foi traído nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já tem uma outra pergunta, instituiu. Quem instituiu a ceia? Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. O que é a ceia? É um sacramento. Instituiu o sacramento de seu corpo. Para quê? Para ser observado, ser uma lembrança perpétua, e para ser observado em sua igreja até o fim do mundo. Aqui, se a gente fosse colocar perguntinha por perguntinha, a gente não parava, né? Quando? Até o fim do mundo. Para quê? Para ser observado. Observado onde? Na igreja. Por quê? Para quê? Para ser uma lembrança. Do quê? Do sacrifício e morte do Senhor. Para benefício dos seus, para nutrir espiritualmente, para lembrar-nos do nosso compromisso, para termos comunhão uns com os outros e com Jesus. Então perceberam que num tópico dá para escrever muitas páginas aqui. E é bem explicado. Então nós entendemos dessa forma a ceia do Senhor. Nós vamos ver apenas um texto aqui, 1 Coríntios 11, 23 a 27. Aqui traz algumas dessas partes que nós falamos no ponto 1. Por exemplo, aqui diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ou seja, ele assim instituiu a ceia. E ele diz, fazei isso em memória de mim. Depois lá, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é a ceia do Senhor, algo bem conhecido para nós, né? Algo muito importante para nós. E assim, nós acredito que compreendemos esse momento, né? O Senhor Jesus foi traído, ou seja, era o último momento. O Senhor Jesus iria ser morto na cruz. E ele diz que não comerei desse fruto da videira até o dia que comerei novo convosco no reino de meu Pai. Ele não vai mais comer, porque ele está lá. E quando ele voltar, ele vai novamente ter essa comunhão conosco, beber e comer. E nós temos a Santa Ceia como essa lembrança desse momento, muito especial. É um momento da gente ser meio que retirar dessa terra e colocar nossos pensamentos, as nossas vistas nos céus. Vamos passar? Neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão de pecados dos vivos ou dos mortos, mas apenas se faz uma comemoração daquela única oferta que ele fez de si mesmo na cruz, por uma vez por todas, e por meio dela uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus, assim como o sacrifício papal da missa, como é chamado, é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Repare que os tópicos aqui, nós estamos falando de um texto de 1600 e alguma coisa, então 400 anos lá para trás, ele tinha o principal foco no catolicismo, em muitos católicos, e aquela era um momento de reforma, era um momento que a igreja estava crescendo, estava começando, e alguma das dúvidas principais era essa. Por isso nós vamos ver daqui para frente várias aplicações ou falas a respeito da igreja católica. É válido, mas também para afirmar a nossa fé aqui. Então, quando ele diz que não é Cristo sendo oferecido ao Pai, ele está se referindo à missa, né, que ali faz como se fosse um sacrifício real para a remissão de pecados. Repare que um dos sacramentos da Igreja Católica é a confissão. E naquele momento, a pessoa que se confessa ao padre,
ele tem esse sacerdote, no caso ali, ele como se ele tivesse poder para perdoar, né? Ele está ali em nome de Deus, mas basicamente é ele que está perdoando. E na ceia é mais ou menos essa ideia. Aquele sacerdote, ele está fazendo aquele momento lá da missa, e ali ele está, digamos, levando o perdão para aquelas pessoas. E nós tomamos a ceia, e como nós vimos no ponto 1, não é porque quando nós tomamos a ceia nós somos perdoados. Nós já fomos perdoados, nós já somos salvos. Nós participamos da ceia como um momento de recordação. Pode até ser um momento de confissão em alguma situação, mas a ideia principal aqui é um momento de celebração, da comunhão que nós temos com Cristo, da nossa esperança que Ele voltará. E não ali, eu preciso de tomar a ceia para ser perdoado, ou um líder espiritual vai me dar o perdão através dos elementos, eu vou comer, vou participar da ceia, eu vou ser perdoado. Não é esse o objetivo. Por isso que ele frisa aqui, né? Que é uma comemoração, é uma oferta, daquilo que Jesus fez na cruz. Quando a gente fala comemoração, né? Não é que a gente está feliz aqui, a ideia é comemorar a salvação, comemorar a obra de Cristo feita nas nossas vidas. Hebreus 10, aqui tem alguns versículos. O que está em negrito diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O que está frisando aqui é que não há repetição, que a ideia de repetição, nós vamos ver em outros tópicos para frente, toda vez há uma repetição, que este é o meu corpo, aí Jesus, ele vem ali, né, se transforma naquela hóstia lá, o corpo, e ali está mais sendo oferecido a Deus como perdão para os pecados. Nós entendemos que é um único sacrifício, uma única oferta, e nós somos perdoados. Não há aqui essa necessidade de uma repetição de alguma coisa. Então, por isso nós entendemos que nós somos assim perdoados pela nossa salvação, pela nossa confissão, e não pela Santa Ceia especificamente. Ponto 3. Nessa ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum, para um uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice dele, participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Então ele está falando que os pastores, né, no caso aqui, eles, segundo a palavra de Deus, são os responsáveis para fazer a Santa Ceia aqui, né? Para oferecer a Santa Ceia. O que devem fazer? Orar, abençoar os elementos, orar por aquele momento, os elementos que vão ser recebidos, e aqui diz separá-los do uso comum para o uso sagrado. Naquele momento específico, não que o pão vai se transformar em outra coisa, mas aquele momento específico ali, ele tem um significado diferente. Então nós não cremos como outros que colocam como que aquilo, a hóstia pode ser adorada, ou pão, alguma coisa assim, mas ele tem um objetivo naquele momento. Tanto que acabou a Santa Ceia, o pão é pão, né? Pode ser comido, pode ser virar torrada. Há uma tradição que vinha um pouco do catolicismo, influenciado em muitos crentes, né? Alguns queimavam, colocavam, enterravam, sei lá o que faziam, né? E nós cremos que é um momento dali específico. Não vamos assim entrar numa discussão, mas não deve fazer isso e tal. Nós estamos falando que o pão é pão. Agora, se é melhor guardar, ou se dá para alguém ou não, ou se as crianças podem comer, isso aí, pão é pão, tá? Aí a gente tem que ver conforme
a tolerância ali, né, de uns dos outros, e com certeza, nesse momento, ela é para ser tomada. Aqui eu acho mais duas coisinhas, ó. Fala que deve dar e participar também dele, ou seja, deve comer. Então o pastor ele vai dar a Santa Ceia, ele vai também comer essa Santa Ceia. Até uma questão que às vezes você vai no lar entregar uma ceia para um enfermo, né? Antigamente eu tinha o costume de também participar, mas depois eu fui num lugar, o pastor não participava, não comia, mas eu acho que deveria comer também naquele lugar, naquele lar. É até uma forma de você estar em comunhão com a pessoa que está ali. E aqui no final, que eu deixei em amarelo também, tão somente aos que se acham presentes na congregação, a gente pode lembrar do tempo que a gente falou aí até há pouco também, daquela Santa Ceia virtual, né? É claro que 400 anos atrás ninguém ia pensar nisso, mas a ideia é comunhão presente. Agora, vamos discutir se você está online, você está presente, ao vivo, você está presente? Aí já é uma discussão, né? Acredito que não precisamos mais disso, né? Que nós estamos agora com a igreja aberta e, claro, vamos supor que nunca mais, vamos ficar 6 meses com a igreja fechada. Será que não era uma oportunidade também da gente fazer, de alguma forma, distribuir essa ceia? Isso é uma questão que, como eu disse, polêmica. Alguns presbiterianos até fizeram essa Santa Ceia assim, né? Mas nós não precisamos disso agora. Agora, uma outra coisa que eu acho nessa frase aqui, tão somente os que acharem presentes, é uma questão que algumas vezes a gente fazia aqui, e eu andei falando para a gente parar, acho que a gente parou. Estamos distribuindo a Santa Ceia, aí o presbítero vai lá na sala, lá do outro lado lá, para dar a Santa Ceia para uma professora que não está aqui, que não participou da leitura e toma a Santa Ceia lá distante. Então, eu acredito que a Santa Ceia é para quem está participando do culto. Então, nós não vamos sair oferecendo a Santa Ceia, a não ser que haja uma leitura, uma oração lá e o pastor distribua a Santa Ceia naquele lugar. Entender assim? Também não quero criar uma polêmica. Se entregou, está errado. Eu acredito que, baseado nisso aqui, né, os que se acharem presentes na congregação, é melhor que se faça assim. Mateus 26, aqui fala que Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Tomai e comei, depois diz, o cálice, bebei dele todos, porque esse é o meu sangue. A ênfase aqui é nas questões desse tópico, né, falando a respeito de orar, entregar, e aqueles que estavam ali presentes tomaram e comeram. Quatro, a missa particular ou recepção do sacramento por um sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo e a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer pretenso uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Então, ele está repetindo um pouco nessa questão de que o pão, o cálice, eles fazem parte desse momento, mas eles não são algo para ser adorado, algo para ser reverenciado, ou servir como algo que seja espiritual, abençoado em si mesmo, né, como o pão. E aí ele diz que nós não devemos fazer assim, né? Isso é contrário à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo, né? Ou seja, Cristo não instituiu para isso. Temos uma passagem aqui, 1 Coríntios 10, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, quando ele diz aqui que o cálice, ele está mais para o símbolo do que ele é, não para a essência do que ele é. Ele representa o quê? O sangue. O pão representa a vida, né? O alimento, a comunhão com Cristo, mais do que
o pão especificamente para ser adorado. Mateus 15, 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então a gente sabe que é muito fácil desvirtuar do ensino simples, do ensino comum, para alguma doutrina específica. E aqui foi falado sobre negação do cálice, está referindo-se à Igreja Católica também, que dá aquela hóstia e só o padre, que toma o tal do cálice. E faz dessa forma diferente aí, como nós não acreditamos. Ponto 5. Os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm em tal relação com o Cristo crucificado que verdadeiramente, embora só num sentido sacramental, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo, se bem que em substância e natureza conserva-se verdadeira somente pão e vinho, como eram antes. Se Cristo instituiu a ceia e colocou um pão e um cálice, um vinho, e disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, essa forma de ser usada não é literal, mas ela pode ser usada. Nós temos um versículo que nós colocamos aqui em todas as semanas, eu sou o pão da vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando fala assim, eu sou o pão, é uma questão de símbolo, não é literal, sou um pão. Então quando você está passando numa padaria, olha Cristo ali. Não é essa ideia de literal, que levaram essa ideia no sentido da Santa Ceia. Nós temos as conhecidas doutrinas da transubstanciação, que é a católica, que diz que o cálice, o vinho se torna o verdadeiro sangue e o pão se torna o corpo. Para eles, toda a missa ali é uma repetição do momento do sacrifício de Cristo, quando ali está o corpo de Cristo. Existe uma doutrina dos luteranos que falam sobre a consubstância, que na ceia é uma mistura entre pão e corpo e entre vinho e sangue. Então ali há sim a mistura. No católico transforma totalmente. Aqui no luterano é uma mistura, que nós não entendemos assim também. Nós entendemos que é uma presença, sim, mas uma presença espiritual, ou seja, quando nós comemos o pão espiritualmente, nós estamos assim tendo essa comunhão com o Senhor, estamos sendo alimentados do Senhor. Mas não que o Senhor está ali naquele pão, muito menos que o sacrifício está sendo feito novamente. Como eu disse, é assim, para nós, é algo, acredito que bem tranquilo, nós entendemos isso, mas nem todo mundo pensa assim. Então, os elementos têm uma relação tão forte que podem sim ser chamados de corpo, podem sim ser chamados de sangue. Nós temos vários textos. O próprio Jesus diz, comei, isto é o meu corpo. Depois ele diz, porque isto é o meu sangue. E é até interessante dizer, porque se Jesus estava ali, como aquele pão poderia ser o corpo dele? Então ele estava em dois lugares, Então, não era exatamente essa ideia, mas sim espiritualmente, ou seja, que é a ideia do sacramento. É algo que nos lembra, algo que nos remete a Cristo. Ponto 6. A doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só à Escritura, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até grosseira idolatria. Então, repetiu aqui de uma forma diferente a mesma coisa, Nós entendemos isso. Ponto 7. Os que comungam dignamente, participando exteriormente
nos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e a todos os benefícios de sua morte dele se alimentam. Não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente. Não estando o corpo e o sangue de Cristo corporalmente ou carnalmente nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritualmente, realmente presentes. A fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos em relação a seus sentidos corporais. Você vê que ele repete várias vezes a frase para nos firmar nessa certeza. Embora não seja o corpo real, o sangue real, ele está sim, Cristo está presente, realmente, ele diz aqui, realmente, mas real espiritualmente, não real fisicamente. Ou seja, a Santa Ceia, irmãos, é um momento muito especial para nós, por isso nós devemos sim tomar, nos preparar para esse momento, né? Tomar a Santa Ceia, conversando aqui, de repente pega a Santa Ceia e toma. Por isso que eu disse que é bom a gente estar nesse momento de culto, ouvindo a mensagem, a pregação, e assim participar da ceia do Senhor, porque ela é um momento especial para nós. E aqui diz os benefícios, não que naquele momento os benefícios, não vai haver a conversão, vai haver o perdão do pecado, mas esses benefícios que nós já temos são, assim, fortalecidos em nós. A nossa fé é fortalecida, nós voltamos mais para Jesus, nós somos assim, na Santa Ceia, abençoados mesmo. É igual um alimento, né? Quando você toma um alimento, ele vai te fortalecer, ele vai te dar saúde, mas não é porque você, digamos, se você não comesse naquela hora você morreria, ou você não teria, você está alimentado, mas ali é um momento em que você novamente se alimenta e se fortalece. Então é a continuidade da nossa vida cristã. Tem uma passagem aqui, 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui eu frisei a frase, não é a comunhão. Fica bem claro que o cálice não é o Cristo, é a comunhão com o sangue. Na comunhão com o sangue, a comunhão com o corpo, a comunhão com Cristo, espiritualmente. Acredito que é o último tópico. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, todavia não recebem a coisa por ele significada, mas pela sua indigna participação tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor, para a sua própria condenação. Portanto, todos estes, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também dignos da sua mesa e não podem ser grandes, não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos ministérios e nem a eles ser admitidos enquanto permanecem nesse estado. Para o cristão, a Santa Ceia ela é um alimento espiritual. Aí alguém poderia dizer, então vamos trazer um não cristão para tomar, que aí ele vai se fortalecer espiritualmente. O que está dizendo aqui é que a Santa Ceia não é para o não crente, não é para aquele que não conhece a verdade. Para esses, não vai resolver nada. Pelo contrário, traz mais condenação, é uma participação indigna e pode agravar a situação aqui, né? Então, quando diz eles são indignos da mesa, porque não pertencem ao Senhor, e participar não vai mudar a vida dessas pessoas. Aí tem a parte de 1 Coríntios 11, lá, quando fala do examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
1 Coríntios fala principalmente da questão da comunhão, que aquelas pessoas estavam participando da ceia sem comunhão, até tinha aquela história de uns que comiam antes e eles se embriagavam e comiam e acabava, e os outros não tinham mais o que comer, né? Que não tiver comida, come em casa. Essa passagem aqui. Então, quando fala, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E depois ele diz, quem come sem discernir o corpo. São passagens que falam a respeito dessa comunhão que nós temos com Cristo, de alguém que é parte de Cristo. E sempre falamos, né, que a dignidade aqui não é que você é perfeito. Talvez se você se acha perfeito, você é o mais indigno. Mas a dignidade está em nós confessarmos nossos pecados, em buscarmos o Senhor, em crermos no Senhor Jesus e estarmos conscientes daquilo que estamos fazendo naquele momento. Então, um grave erro eu vou tomar a Santa Ceia, mas eu não tenho comunhão com os meus irmãos, eu não perdoo os meus irmãos. Como eu posso obter o perdão de Deus se eu não perdoo os meus irmãos? E aí eu preciso dessa comunhão com Deus, buscar essa comunhão com Deus para participar da ceia do Senhor. Então, irmãos, em resumo, nós temos os sacramentos, batismo e ceias. Sacramentos são algo que nos separam do mundo, são instituições bíblicas, por isso nós participamos. O batismo, uma só vez, e a Santa Ceia, aí não tem um dia específico, mas é até quando o Senhor Jesus voltar. É para a nossa memória, é para o nosso fortalecimento espiritual. Nós participamos não do corpo, do sangue, mas participamos espiritualmente, assim, da presença de Cristo. E essa participação, então, vem nos nutrir, tanto espiritualmente, em comunhão. Lá no primeiro tópico fala, né, para nos lembrar das nossas obrigações. E nós, assim, estamos comemorando a obra de Cristo. Quando você participa da Santa Ceia, você está agradecendo a Deus por Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela nossa salvação, e ao mesmo tempo eu estou sendo fortalecido pelo Senhor ao participar da ceia. Se nós terminamos esse tópico,